Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Amados, o que eu quero compartilhar com você por meio desta palavra é algo que Deus tem colocado muito no meu coração. É que muitas vezes a pessoa ela acaba perdendo a oportunidade de prosperar na vida. Eu estava lendo um prólogo do livro O Conde de Monte Cristo, e diz assim, que o personagem central ele foi acusado falsamente por três falsos amigos. E por causa disso ele foi atirado numa prisão no dia do casamento dele. E ele ficou preso por 18 anos. E com isso daí ele perdeu a esposa, ele perdeu a sua juventude, ele perdeu os seus bens, perdeu tudo que ele tinha. E aí quando ele saiu da prisão, ele dedicou a sua vida ali em vingar desses falsos amigos dele. E ele conseguiu arruinar a vida de todos eles. Depois que ele arruinou a vida dos seus falsos amigos, no final da história ali, ele descobriu que aquilo que ele fez ali não conseguiu aliviar a dor que ele sentia no coração. E ele tornou então uma pessoa amarga e infeliz. E ele conseguiu arruinar a vida dos seus inimigos, mas não conseguiu impedir dos seus inimigos destruir a vida dele. Então muitas vezes a pessoa fica focada em sentimentos de vingança, fica focada aí naquilo que está corroendo dentro dela, ou fica focado naquilo que as pessoas fazem para ela. E isso daí é uma das causas que impede a pessoa de prosperar na vida. Herodes ele temia, ele desejava matar João, mas ele temia o povo, porque o povo não tinha como um profeta. E João falava algo errado? João pregava algo aqui que estava errado? Não, porque Herodes ele divorciou da sua esposa para ficar com Herodias. E Herodias divorciou do seu marido também para ficar com Herodes. E quem era Herodias? Cunhada de Herodes, casada com o irmão dele. E João sempre pregava ali: olha, o que vocês estão fazendo é errado, isso é pecado, isso é contra a lei. E aí Herodes acabou prendendo João. Olhando assim para Herodes e Herodias, a gente pode identificar neles ali Acabe e Jezabel. Era praticamente igual. Os dois eram egoístas, pensavam só em si, eram cruéis, como Acabe e Jezabel. Então, amados, o que muitas vezes faz a pessoa perder a oportunidade de prosperar na vida? Primeiramente, envolver com pessoas erradas. Ela nunca vai pensar no próximo, ela vai sempre pensar nela mesma. O incrédulo ele sempre faz isso. Ele nunca pensa no bem-estar do próximo, ele nunca vai pensar no bem-estar das pessoas, ele vai pensar somente nele. Como foi o caso de Herodias. Ela não estava nem um pouquinho preocupada com aquilo que Herodes era, ela não estava nem um pouquinho preocupada com aquilo que o povo ia pensar. Ela estava preocupada em satisfazer o desejo da carne dela. Aquele que se envolve com pessoas erradas vai acabar fazendo as coisas contra a lei. A lei fala para ser feito de um jeito, e aquela pessoa ímpia vai levar aquele que quer viver piedosamente a andar por caminhos errados, ou seja, o cristão. Como foi o caso aqui de Herodes e Herodias. Herodes queria fazer aquilo que a lei ordenava. Depois eu vou mostrar para você aqui o porquê ele andou fora da lei. Ele sendo um rei, por ouvir conselhos da sua amante, vamos dizer assim, ele andou fora da lei. Em primeiro lugar, fora da lei porque ele divorciou
divorciou da esposa para ficar com a cunhada. Já estava totalmente errado, né? E o crente, quando envolve com pessoas erradas, vai fazer coisas erradas, vai sair fora dos princípios da lei de Deus. E isso impede a pessoa de vencer na vida, impede a pessoa de prosperar, impede a pessoa de ser abençoada. A lei judaica era proibido a execução de alguma pessoa sem julgamento. Agora, no caso de João Batista aqui, que julgamento teve, irmãos? Não teve nenhum. Então ele já começou infringindo a lei por causa de ter envolvido com pessoas erradas. A segunda coisa, qual foi a sentença que ele deu ali para João Batista? Como foi a morte de João Batista, irmãos? Teve a cabeça decepada. Isso é contra a lei judaica. Quem fazia isso daí eram os romanos. Então, o que eu quero falar para você com essas palavras aqui é o seguinte: quando você começa a envolver com pessoas erradas, você começa a andar fora da lei de Deus, a fazer coisas que a lei de Deus não apoia. Herodes, ele teve que fazer isso, infringir a lei, né, na frente dos convidados. Observe que era o aniversário dele, e já foi tudo tramado por Herodias, né? Tudo tramado por ela. Ela já preparou o campo certinho, irmãos. E é o que eu quero dizer aqui também para você, usando essa palavra aqui. O incrédulo, quando tem um envolvimento com o cristão, ele vai preparar o campo perfeito para fazer com que o cristão caia da graça de Deus. Herodias, ela preparou tudo. Ela chegou na filha e falou assim: olha, é aniversário de Herodes, tem bastante convidados dele ali para a festa, então você vai lá e vai fazer uma dança bem sensual, que vai chamar a atenção de todos, e Herodes vai então te dar um presente. E dependendo do que ele falar, você pede a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. Tudo aconselhado pela mãe, tudo planejado pela mãe. E aí aquela moça foi lá e fez aquela dança toda sensual ali, agradou a todo mundo, inclusive Herodes. E depois, a hora que ela chega diante de Herodes, aí ele propõe para ela ali: olha, peça o que você quiser que eu vou te dar. Perdeu a oportunidade de ser rica. E por que as pessoas hoje perdem a oportunidade de prosperar, de vencer na vida? Por andar em conselhos de ímpios. O que o Salmo 1 nos ensina, irmãos? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, quando a pessoa começa a andar no conselho do ímpio, a primeira coisa que o ímpio vai fazer, sabe o que é? Aconselhar você a deixar de vir na igreja, aconselhar você a deixar teu ministério, aconselhar você a deixar, abandonar o teu Deus. Quando o crente se envolve com um ímpio, ele vai falar da palavra de Deus para o ímpio, ele vai ser zombado, porque é assim que os ímpios fazem, zombam da palavra de Deus. Vê lá, larga a mão disso, isso é bobeira. Versículo de número 6, para não ficar nas minhas palavras.
Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Ele prometeu diante dos convidados: olha, me dá, pede aí o que você quiser que eu vou te dar. Você já pensou se aquela moça tivesse, se ela não tivesse no conselho da mãe, né? Se ela não tivesse no conselho da mãe, tivesse pedido ali, ó, me dá metade do teu reino. Ela podia fazer isso. Ia ter uma vida próspera, ia ser uma rainha, ter metade do reino de Herodes, e ele ia ter que dar. Mas por ouvir o conselho da mãe, ela pediu algo que não ficou para ela. Que luta ela teve nisso, irmãos? Me fala que proveito ela teve com a cabeça de um homem que estava morto ali. Olha para você ver o quanto a intenção do ímpio é prejudicar as pessoas. Olha para vocês verem como é o ímpio. A mãe, ela não pensou no bem-estar da filha, ela pensou só nela. Ela poderia muito bem ter pensado: nossa, é uma oportunidade de ouro para minha filha ser próspera. Ela pode pedir o que ela quiser e o rei vai dar para ela. Mas ela não pensou no bem-estar da filha, pensou nela mesma. Então, o meu alerta aqui para vocês, igreja, eu não sei por que Deus está levando a essa palavra aqui nessa noite, mas o meu alerta aqui, o alerta de Deus para você é: não se envolva com pessoas erradas, porque isso vai impedir você de ser abençoado. Irmãos, eu quero dizer aqui para você que o ímpio, o incrédulo, ele não está nem aí com o teu filho, ele não está nem aí com a tua filha, ele não está nem aí com a tua família, ele não está nem aí com a tua casa, irmãos. Ele quer aquilo que é benefício para ele. Enquanto que Jesus, ele quer te dar uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida feliz. Jesus quer te dar isso daí. Agora, o ímpio quer tirar tudo que você tem. Então não perca a oportunidade de prosperar na vida. Então, o que faz as pessoas perderem a oportunidade de vencer na vida? Primeiro, se envolver com pessoas erradas. Segundo, andar no conselho de pessoas erradas. Às vezes o cristão, ele está na igreja ali, ele está dando o melhor dele, se esforçando, fazendo o máximo ali para tentar agradar a Deus, para fazer o melhor para Deus, mas às vezes não é abençoado. E por que não é abençoado? Porque está envolvido com pessoas erradas. Não se deixe levar pelos encantos da pessoa incrédula. Não faça isso não. Amém? Então não perca de maneira alguma essa oportunidade de prosperar. Aprenda com essa história. Aquela moça ali, por ouvir o conselho da mãe que era incrédula, ela perdeu a oportunidade de ser rica, vamos dizer assim. Voltando lá para o Salmo 1, versículo de número 2. O que o salmista ensina ali no versículo 2 e 3: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhagens não murcham e nem caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Verso 4: os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Você está aqui, irmãos,
Porque um dia você foi garimpado por Deus, Deus te tirou lá do lamaçal do pecado. Deus olhou para você, viu que você é uma pedra preciosa, viu que você é alguém de muito valor. Ele te tirou lá daquela lama de pecado, limpou você, lavou, lapidou você, fez de você uma pedra preciosa. Agora, para que você se envolver com pessoas erradas para voltar lá para o lamaçal do pecado de novo? E o diabo quer tirar isso daí de você. E ele vai usar quem? Os ímpios, os incrédulos. O diabo não vai aparecer diante de você e falar assim: eu sou o diabo e eu vim aqui para levar você para o inferno. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer algo que te agrada, que te atrai, que te satisfaz, para você cair naqueles encantos ali e deixar de ser abençoado por Deus, sendo levado aos poucos para o inferno. Então, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, afasta de pessoas erradas.